E como é de costume, né? Sempre trazemos um tema. E o tema de hoje a ser abordado é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a mão esquerda não saiba o que faz, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. No capítulo 13 aqui nós temos vários pontos de vista dentro do escrito dele, né? Como fazer o bem sem ostentação, o infortúnio oculto, o óbolo da viúva, convidar os pobres estropiados, e nas instruções do Espírito a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade e os órfãos. São os temas que aborda este capítulo 13. E eu convido a todos, que é muito interessante, a gente está lendo, está procurando o conhecimento dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque Kardec, quando veio fazer esse trabalho voltado ao Evangelho segundo o Espiritismo, foi tudo aquilo que Jesus preparou para aprimorar o que os profetas já vinham dizendo lá no Velho Testamento. Que Jesus, quando ele esteve aqui no meio de nós, ele foi bem claro, como ele foi claro, que ele falando que não vinha modificar as leis do profeta, eles não vinham fazer a modificação, e sim trazer aprimoração, trazer uma mudança diferencial para que as pessoas pudessem entender o que os profetas viriam dizer. Porque é como a gente hoje, muitas vezes quando nós pegamos a Bíblia para poder ler, se nós percebemos, a interpretação é um pouco difícil para a gente. Nós achamos algumas dificuldades. E o que aconteceu? Jesus veio daquele tempo, pegou o Velho Testamento, fez o Novo Testamento, junto aos apóstolos, trazendo umas cifras diferentes, de uma verbalização diferente, para que nós pudéssemos entender. E mesmo assim, ele partindo, ele saindo do nosso plano, qual foi a mensagem dele? Eu vou, mas vos deixo o Espírito da verdade, que é o que encontramos hoje. Kardec, Chico, Madre Teresa, muitos outros discípulos deles da nossa época, para que venham lhes expressar de forma clara e sucinta, para que nós possamos entender, para que nós possamos pegar exemplo, que Jesus, dentro desse ponto de vista que vamos falar hoje, se a gente for perceber, tem vários pontos que Jesus vinha por meio das suas parábolas, das suas reuniões, mas vinha também por meio de exemplos. Quando ali ele encontrava alguma necessidade, algum trabalho a fazer, ele pegava aquele trabalho e usava os exemplos, que é como tem nesse capítulo. O exemplo de poder chegar e falar para o povo daquele tempo, como a escrita que Mateus disse aqui. Mateus fala aqui: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, dás esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vos, quando dais as esmolas, não saiba a tua mão esquerda que faz a direita, para que tua esmola fique escondida, e teu pai que vê e fazes em segredo, te pagará. Então veja só, Jesus explicando isso a Mateus, fazendo essa passagem, essa verbalização, que ele veio nos esclarecer, que não tem muita validade a gente ostentar o que fazemos para com o nosso próximo, seja qual venha a ser. Eu tocar as trombetas. Por que ele diz o tocar as trombetas aqui? Porque antes, os fariseus da época, os que faziam esses trabalhos, o que eles faziam dentro das sinagogas? Eles avisavam antes. Vai ao ensaio na frente e fala que hoje é o dia de dar esmola. Vai ao ensaio na frente, hoje é o dia de fazer esse tipo de bem.
Não. Não há necessidade disso hoje para a gente que hoje tem esse conhecimento e busca os ensinamentos do Cristo, é chegar e tentar trabalhar dentro do nosso íntimo e sentir o merecedor. Porque foi como Cristo fez com o leproso, né? O leproso chegou a ele e falou: Senhor, o Senhor pode me curar, eu tenho a fé que o Senhor pode me curar. O que ele disse? Ele fez o seu tratamento de cura, curou o leproso e ele disse: vai na sinagoga, doe o seu dízimo e não fale para ninguém, e não comunique a ninguém, não comente a ninguém. E o que era esse dízimo que ele quis dizer dentro hoje da gente buscando esse conhecimento? O leproso ia ter dinheiro, ia ter poder? Não. Mas quantas outras formas ele não poderia também ser curado ali e fazer a sua doação, que é onde hoje é dada essas oportunidades a nós, de ouvir alguém, de dar a palavra amiga a alguém, de aconchegar uma tristeza de um choro, ou de muitas vezes até ajudar materialmente, até ajudar monetariamente, mas sem a necessidade de levantar bandeira, de falar, de se comunicar, a se expressar no sentido de falar que estamos doando bem, de nos orgulhar. Não, se Deus nos deu o dom da palavra, do amor, da bondade, da misericórdia, da benevolência, é para que nós possamos fazer sem ostentar. É de tentar buscar esses conhecimentos que muitas vezes vêm de encontro aos nossos aprendizados. Tanto que Jesus falou isso, aí Kardec veio com os Espíritos da Verdade, Kardec questionando os Espíritos da Verdade, o que os Espíritos da Verdade veio e falou para Kardec dentro desse propósito. Por quê? Porque é onde temos que ver a situação de como evoluir. Os profetas veio e trouxe uma questão, Jesus veio e trouxe outra. Kardec veio com as suas codificações, nos trazendo conhecimentos mais aprimorados. E com certeza, muitos outros vão vir e trazer verbalização mais aprimorada ainda. Porque hoje nós estamos nesse casebre aqui todos juntos, desenvolvendo essa busca desse conhecimento. Mas quanto mais não evoluirá esse plano no qual vivemos hoje? Tanto que a roda antigamente era quadrada, né? Hoje nós já estamos falando de carro voador, né? Hoje as nossas necessidades são umas, amanhã é outras, porque a nossa vida, o nosso mundo, a nossa situação na vida é como uma roda gigante, né? Nós estamos passando constantemente, um dia, uma hora nós estamos em cima, uma hora nós estamos embaixo, vivendo, tentando buscar os equilíbrios. Por quê? Porque se nós olharmos e analisarmos o bem que vamos fazer para os outros, uma vez que vamos ostentar ou levantar uma bandeira, a gente não só estamos sendo orgulhosos, mesquinhos, como estamos também envergonhando aquele nosso irmão, fazendo ele passar por uma situação constrangedora, no qual, será que nós estaríamos em passar, alguém nos dar alguma coisa, alguém nos fazer alguma coisa e chegar e falar, pô, ir lá para o João, aquilo lá eu ajudei, eu fiz. Então se torna, quando a gente começa a buscar o entendimento dentro das escrituras, das codificações, a gente percebe o quanto muitas vezes falhamos em situações simples, em situações muito simples, até dentro do nosso próprio lar. E quando a gente começa a procurar o estudo, para poder falar, é interessante. A gente vivendo, estudando, fazendo evangelho no lar, vindo ouvir uma palestra. Mas quando a gente pega o assunto mais a fundo, para a gente poder entender, para poder tentar falar para um filho, para um neto, ou para alguém, ou numa situação dessa,
a gente percebe o quanto nós temos que evoluir ainda, e nós começamos a medir que grau que eu estou evolutivo dentro desse plano terreno. A gente começa a perceber, que é o que eu digo sempre, que o Evangelho, ele nunca vem nos passar a mão na nossa cabeça, falar, vocês são bonzinhos, vocês estão indo muito bem, não. Ele sempre vem nos cobrando cada dia mais o caminho da evolução, que é como Cristo fazia. Em todos a situação, em todos os caminhos por onde ele passava, ele deixava o seu exemplo. Só que se nós perceber, ele nunca deixou nada escrito. Ele nunca falou o que ele fez. Tudo que ele falava é o que? A sua fé te curou. Vai nesse caminho, não volta mais. Você estava indo errado. E é isso que ele espera da gente. É isso que ele espera de nós. Que um dia sejamos assim. Que um dia possamos chegar e ter aquele orgulho do bem dentro interno da gente mesmo, que a gente fala, pô, eu consegui evoluir, eu consegui tirar esse melindre de dentro do meu coração, dentro da minha vida, sem poder fazer. Porque é como eu falei para vocês, quando a gente começa a estudar, a gente começa a pensar que dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria reunião familiar, a gente vê que a gente tem esses pequenas mazelas que ainda atrapalham a gente. Se a gente tem dentro do nosso lar, para fora, às vezes é o pior um pouquinho, né? Para fora é o pior um pouquinho, quando a gente percebe que a gente tem dentro do nosso lar. Que esse é um trabalho interno nosso. Não é interno de eu querer que o meu irmão faça isso, que o meu irmão modifique, não. É um trabalho interno. Porque dentro desse trabalho a gente vai, as pessoas irão perceber em nós essa mudança, essa diferença, esse crescimento, na busca dessa evolução. Kardec diz aqui, ó, numa outra parte do capítulo 13, na mesma fazer o bem sem ostentação, ele diz assim, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar a perceber que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante a Deus. Eles também já receberam a sua recompensa na terra, foram vistos, estão satisfeitos de terem visto e tudo que terão. Então, muitas vezes, essa ostentação, essa alarde que levantamos por uma ajuda, é o nosso pagamento. Porque é como é dito dentro da doutrina. A nossa bagagem é levada pelas nossas ações, o nosso pagamento que o Pai nos dá, são as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso bem-querer com o nosso próximo. É ter, como eu vi a menina falando aqui hoje, irmãos como irmãos, que sejamos todos assim, aqui dentro, e tentemos levar lá para fora, para os nossos próximos, aquelas pessoas que mais necessitam. Aí ele diz, o benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui a caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio, sem lhe ferir o amor próprio, e salvaguardando a sua dignidade humana, pois a quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que recebe. E há sempre o orgulho, a maldade em humilhar alguém. A verdade, caridade, ao contrário, é dedicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até os menores possibilidades melindre. Porque todo choque moral
aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces, afáveis, que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Por quê? Porque essa é a busca, essa é a espera do Cristo para conosco. E o caminho que nós devemos tentar seguir, buscando isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Porque a nossa passagem aqui é tão rápida, né? Eu digo sempre isso. Parece que foi ontem que a gente tinha 18 anos, 17 anos. Então, essa mudança de plano é muito rápida. E se preparando para que um dia, quando aqui se encontrar um mundo de provas de expiação estiver saindo, vai entrar um mundo de regeneração. E a gente poder estar aqui, né? Podendo trabalhar de uma forma diferente, com um grau evolutivo melhor. Porque as nossas ações, as nossas atitudes é que serão exemplos e é que serão o reflexo para aqueles que vêm entender que é como nós. Muitos de nós estão aqui por amor, muitos vêm pela dor e muitos ai de vir pelo mundo que encaramos hoje, né? Pela situação do nosso planeta, que precisa de muito disso, desse nosso conhecimento, desse nosso aprendizado, para poder levar adiante para esse povo que tanto necessita. Não é verdade? Graças damos por estar aqui, por sermos irmãos, dentro dessa fé maravilhosa que Jesus nos deixa e nos dá a oportunidade de seguir. Obrigado a todos vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente busca.